Olá, já está de volta aqui pela sua TV SEAC, mais um programa especial. Hoje nós vamos falar com o nosso companheiro, que já está aqui ao nosso lado, escritor, orador espírita, o Wellington Balbo. Vem a Bauru, vindo de Salvador, da Terra Boa, né? Vindo a Bauru mais uma vez. Posso dizer que o bom filho a casa torna, né? Wellington, seja bem-vindo para que a gente possa ter aí um diálogo e falar um pouquinho desse trabalho que você vem desenvolver em Bauru. Obrigado, Reginaldo. Agradeço o convite e tenho certeza que faremos um bom programa hoje. Para que a gente, vamos começar, né, entendendo um pouquinho quem é o Wellington Balbo, esse orador, esse escritor, não é autor, né? Vamos colocar assim também, porque tem criações importantes que nós vamos descobrir aqui hoje. Você nasceu, me falava um pouquinho antes, em Cafelândia, né? Sim, na cidade de Cafelândia, aqui perto, né, 80 quilômetros de Bauru. Terra do café, né? Terra do café, exatamente, por isso o nome Cafelândia. E aí rodei por várias cidades, meu pai era bancário, ia sendo transferido, morei em vários locais, morei inclusive no Maranhão. Depois viemos residir em Bauru, fiquei por 24 anos aqui, até me casar, como minha esposa reside em Salvador, para lá fui. Por isso eu fiz uma pergunta para o Wellington, né? O que levou ele a Salvador, né? Então ele já me respondeu. Já matei aí, né? Já matei. Foi o amor. Esse é o amor. Foi o amor, que é o mais importante hoje nas construções de todas as coisas que fazemos. Sem né? dúvida. Você é orador há quanto tempo? É espírita há quanto tempo? Quais os seus trabalhos? Assim, como que você se encontrou no espiritismo? Para que a gente conheça um pouquinho da sua trajetória também dentro dessa filosofia, dessa doutrina, dessa coisa que vocês encontram a cada dia melhor. O espiritismo me foi apresentado por um amigo que jogava comigo, Sérgio Libório. Comecei a ler alguns livros de Richard Simonetti, mas na época não me tocou o coração. Foi quando minha mãe desencarnou no ano de 1999 que eu senti aquela necessidade de ver algo depois dessa existência física. Eu estava sentindo aquilo muito forte. Procurei um Centro Espírita Joana d'Arc. Então comecei a desenvolver os estudos da doutrina espírita e no ano de 2000 eu comecei a fazer pequenas explanações. O trabalho foi crescendo, foi tomando vulto, fui fazendo palestra em outros centros, viajando para outros lugares. Como sempre gostei de escrever muito, comecei esse trabalho na literatura espírita e estou aqui até hoje, já faz 15 anos, né, nessa vida de orador e de autor espírita. Eu percebo, né, convivendo dentro de um centro espírita, né, aqui dentro da TV, dentro da rádio SEAC, que o estudo é fundamental, né, para o espírita, para ter conhecimento, para não sair falando qualquer coisa aí por fora, para que as pessoas não confundam religiões depois, né? Então o estudo é sempre muito importante para que você tenha encontro com você mesmo e com a realidade do que é a doutrina espírita, né? Sem dúvida. Para conhecer a doutrina espírita, tem que estudar. A doutrina espírita é uma doutrina educativa, pedagógica, e você tem que estudar para poder entender todos os seus mecanismos, né? Essa é a grande tarefa do orador espírita. Estude a doutrina espírita, conheça as obras básicas da doutrina espírita, que Allan Kardec e os espíritos deixaram esse legado para nós, e aí você vai ter base para poder falar, para poder trabalhar como orador, como expositor espírita, até como escritor espírita, divulgando a doutrina. A gente percebe, né, hoje não tanto, mas antigamente quando você falava de espiritismo existia uma confusão, né, de várias religiões do candomblé, da umbanda, e acabavam se misturando tudo com o espiritismo, né, e aí as pessoas não entendiam o que era aquilo, o que era o outro, né. Então por isso eu falo desse estudo, né, da importância disso, para que você observe e leve a informação para aqueles que não têm o conhecimento, para entender melhor as diversidades que existem, né. Exatamente, é por isso que é fundamental o orador estudar a doutrina espírita para quando ele for fazer uma palestra, uma explanação ou um seminário, enfim, um simpósio, ele tenha a base kardeciana para poder mostrar ao público, para que as pessoas também tenham um conhecimento seguro da doutrina espírita. Saibam que ele está falando ali é de fato o espiritismo e elas possam então entender. Muitas vezes nós vemos aí alguns centros espíritas adotando práticas que não são espíritas, que não tem nada a ver com os princípios que foram codificados por Allan Kardec. O expositor passa essa ideia, o público que não conhece, que é leigo, compra essa ideia, então as coisas vão se proliferando. Daí, então, a importância do orador espírita estar alinhado com essa base de Kardec para poder passar uma informação segura para o público que está lá. Até porque quem vem ao centro, que ele não seja da doutrina, venha conhecer,
ele vem com várias ideias, ele vem com várias informações, né? E se você não tiver um orador ali afinado, alinhado com a doutrina, ele vai passar algo que aquela pessoa que veio ao centro vai levar embora depois. Ele vem com diversos vícios, com superstições de todos os tipos, vem tendo uma visão extremamente equivocada, principalmente daquilo que nós chamamos de mediunidade, que é um intercâmbio com os espíritos. Então, se não tem ali alguém que tenha um conhecimento das obras de Kardec, tá? O público vai sair sem poder compreender de fato o que diz a doutrina espírita. E o que diz a doutrina espírita nós encontramos no que é chamado Pentateuco de Kardec. Eu percebo também, não sei se você concorda comigo ou não, né, que hoje, pelas crises que nós vivemos, crises existenciais de cada ser humano, né, a procura pela doutrina espírita, por respostas, ela vem crescendo cada dia mais. Né? E eu não sei se você concorda isso com tem essa visão também ou não. Concordo. Concordo que as pessoas estão procurando algo a mais. E a doutrina espírita, ela dá essa explicação do algo a mais. A doutrina espírita tem tudo que as outras religiões têm, mas as outras religiões, elas param num determinado ponto. A doutrina espírita, ela vai além. Ela desvenda esse continente espiritual. Ela mostra que nós continuamos a existir mesmo com a morte do corpo físico. A doutrina espírita mostra que a nossa vida, ela não para por aqui. Ela tem uma finalidade muito maior do que apenas essa existência. Então as pessoas estão ansiando por isso, procuram e acabam encontrando no Espiritismo. Óbvio que a gente respeita todas as religiões. Sim. O que eu estou dizendo aqui é que a doutrina espírita ela avança cada uma tem as suas nuances e as formas de agir. As suas peculiaridades, particularidades. Exatamente. Mas a doutrina espírita, nessa questão de vida e morte, ela avança um pouco mais do que as outras religiões, que elas param. Elas param ali. A doutrina espírita, ela vai, avança, desvenda, procura estudar, pesquisar. Então é por isso que você acha que esse aumento hoje que nós estamos aí vivenciando, né, nessa procura das pessoas por mais conhecimento? Por mais conhecimento. Porque também princípios como a reencarnação, lei de causa e efeito, comunicabilidade dos chamados mortos, pluralidade dos mundos habitados, não são conceitos que a doutrina espírita inventou. Isso não é uma invenção do espiritismo, isso já existia desde que o mundo é mundo. O espiritismo apenas enuncia essas leis que são leis naturais. Você está acompanhando conosco aqui pela sua TV SEAC, um bate-papo com o Wellington Balbo, ele que é escritor, orador. Nós vamos conhecer também hoje no nosso programa, ele que veio a Bauru, direto de Salvador, para lançar um livro aqui, Joias... Pérolas devolvidas. Perdão, eu pensei nas joias, né, e é nas pérolas. Pérolas devolvidas, que você vai acompanhar conosco daqui a pouquinho, após o nosso intervalo. Voltamos já. Todas as quartas-feiras, às 9 da manhã e todas as sextas-feiras, às 3:30 da tarde, Despertar, aqui na sua TV Prevê. Muito bem, já estamos de volta aqui pela sua TV SEAC, hoje conversando com o Wellington Balbo. Você acompanhou no primeiro bloco, é um bate-papo bem descontraído mesmo, para que você tenha noção de quem é o Wellington, de como ele faz, de como ele vem agindo aí com a doutrina espírita, escrevendo, atuando. Ele está lançando aqui em Bauru, veio de Salvador para lançar em Bauru, o livro Pérolas Devolvidas, que está aqui. Você vai acompanhar e vai poder também consumir essa leitura, esse consumidor de leitura, que eu posso chamar assim, né, Wellington? Nós vamos falar do livro daqui a pouquinho. Antes eu quero ver com o Wellington também. Tem percorrido as cidades de Bauru, percorrido a região com palestras? Como que você tem feito aí o seu trabalho na doutrina hoje? Sim, eu fiz muito isso quando aqui residi em Bauru, viajei o interior de São Paulo todo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, alguns estados do Brasil. Como hoje resido em Salvador, estou percorrendo alguns centros lá de Salvador, milito num centro espírita chamado Centro Espírita Estrela da Seara, onde ministro palestras às terças-feiras e também, quando convidado por alguns centros lá da cidade de Salvador, faço palestras lá também, colaboro com artigos, jornais, revistas, sites espíritas e por aí vai. Atividade mais ligada à área de divulgação da doutrina espírita. E eu acho que assim, um palestrante, um orador, né, quando ele chega em um local que vai falar daquilo que ele estudou, que ele conhece, é gratificante, né? Você poder reproduzir aquilo que você está estudando e fazer com que as pessoas também tenham um encontro com essa doutrina que você tem tanto estudado, né? É muito bom.
Eu digo que a finalidade do trabalho do escritor, do orador, é de se fazer entendido. É ver o fruto do seu estudo, da sua pesquisa, do seu trabalho, chegando às pessoas e podendo, de alguma maneira, trazer alívio, trazer consolo, trazer força, esclarecimento para essas pessoas. Eu vejo também, né? Hoje a gente percebe dentro dos centros espíritas, né, um público até jovem, né? Nós temos as pessoas que vêm seguindo, vêm acompanhando, mas a gente vê um público jovem, vê essa coisa se renovando. Como que você percebe essa presença do jovem hoje no espiritismo? Eu acho que o jovem vai pouco ao centro espírita. E é um trabalho que cabe aos pais. Você vê pessoas de outras religiões, os evangélicos, por exemplo. Eu fico admirado como os evangélicos trabalham com os jovens, trabalham com muita habilidade com eles. O evangélico, o casal, o marido e a esposa, levam o filho para as reuniões, levam o filho para a igreja, para o culto. Falta um pouco dessa cultura nossa no movimento espírita. O espírita, muitas vezes, meu filho não quer ir, não vai. Deixa ele em casa. Eu ia te fazer essa colocação, né? Deixa Às vezes, ele em casa. quando nós falamos do evangélico, por exemplo, né, ele já vem de uma tradição de que o pai acaba levando até determinado momento, mas depois talvez ele não siga, né? E aí eu vejo no espiritismo o seguinte, com essa liberdade de você levar, apresentar para ele, quando ele vem, ele fica. Você não percebe isso também, não? O espírita precisa ser um pouco mais eficaz nessa divulgação interna. É muito fácil você fazer a divulgação externa da doutrina espírita para o mundo, para outras pessoas. Ele precisa ser eficaz na divulgação interna. Dentro de casa. Passar o espiritismo para os seus filhos por meio de palavras, mas principalmente pelo exemplo. Isso é aí vai conquistar. Aí vai trazer não só os filhos, como todos os seus familiares. Então eu acho que precisam de um pouco mais de força nessa divulgação para poder trazer o jovem para cá. E o dirigente espírita também trabalhar com as coisas que o jovem gosta, com as coisas que o jovem quer. Porque o mundo mudou. O jovem de hoje não é o mesmo jovem da década de 90. Então, dentro da base espírita, dá para você também trazer esse jovem e trabalhar com ele. Não estou dizendo que não há isso no movimento espírita, mas é preciso aumentar esse volume para que os jovens comecem a frequentar o centro espírita. Eu vou te fazer uma pergunta e você vai me dizer assim, o espiritismo hoje, ele é conservador? Muito, 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 muito. Talvez esse conservadorismo acaba afastando um pouco do jovem. Afasta as pessoas, o jovem e as pessoas de modo geral. Se eu falar, eu falo aqui abertamente, porque eu não tenho nenhum tipo de medo de falar isso. Se eu lhe falar que eu tenho tatuagem, eu não sou mais convidado para fazer palestra em muitos centros. E tenho duas. Não tenho nenhum problema de falar isso. Eu até te fiz essa pergunta porque a gente avalia, né? Se você tem uma barreira, eu estou colocando barreira para outras coisas. O espírita precisa refletir mais, precisa analisar mais as coisas. Não é uma tatuagem que vai fazer o caráter do indivíduo, a moral do indivíduo. Não é uma música A, B ou C que vai deixar o ambiente mais ou menos puro. Se passa na mente, no coração das pessoas. Então o espírita precisa também avançar nesses quesitos. Precisa ponderar, refletir, raciocinar mais. Para que transforme o centro espírita num lugar acolhedor, onde as pessoas vão e podem desabafar, falar de suas dores, de suas lágrimas. Então é preciso também avançar nesses quesitos. A tatuagem foi só um exemplo que eu dei. Eu entendi. Tá? Mas a gente pode avançar pela questão da homossexualidade, pela questão do preconceito com as outras religiões, como nós lidamos, pela questão do homem, da mulher. Porque em muitos, as essências, né? Porque em muitos centros espíritas as mulheres não ocupam a presidência, a vice-presidência. Será que está faltando? Será que não deixam? O que acontece? Será que não falta a gente avançar nisso daí também? Não estou dizendo que sim ou que não, mas apenas questões para nós refletirmos.
Eu acho que assim, a partir dessas discussões, por isso que os programas que nós acabamos por produzir, acaba gerando essas construções. Eu fico feliz quando a gente discute isso claramente, né? Claramente. De que existem as possibilidades, que as pessoas têm que se avaliarem e avaliarem os conceitos que estão sendo pregados também, né? Vamos falar do livro, senão a gente vai... Aqui o papo está tão gostoso que a gente acaba... Vai longe. A gente acaba não falando Gosta do de livro. prosear, vai longe, Exatamente, rapaz. né? Me fale um pouquinho dessas pérolas devolvidas, né, para que o que você está lançando agora, como que foi essa produção, esse encontro com essa obra? Foi um livro que eu aprendi na prática, tá, a vivenciar a perda. Porque esse livro era para ter sido lançado em agosto do ano passado. Faltando 10 páginas no Word para terminar o livro, eu o perdi. Perdi o arquivo do computador. Por imprudência, eu não mandei para ninguém, não salvei em lugar nenhum. Era um arquivo único que tinha lá, acabei perdendo. Levei para várias pessoas tentarem acertar o computador, ninguém conseguiu. Perdi. A pérola minha, que eu acalentava já a vontade de lançá-la. Há quanto tempo escreveu? Há 4 anos. Demorei aqui 4 anos para escrever o livro, entre pensar, raciocinar, refletir, colocar em prática. Depois tive que escrevê-lo num prazo de 8 meses novamente. Então aprendi a vivenciar também essa partida, essa perda, que é algo natural na vida de todos nós, porque a nossa vida aqui na Terra, Sim, ela é impermanente. 2 certezas que nós temos aqui, a mudança e a morte. Quer você queira, quer não, morrerá um dia. Quer você queira, quer não, tudo mudará. Então eu tive que aprender também que a perda vem. Não apenas de um ente querido, mas de algo que você gosta muito. E você precisa aprender a lidar com isso. Fico pensando, né? Você todo esse tempo escrevendo, se dedicando, né? Preparando para lançar o livro. Depois essa perda, né? Não encontrar mais aquele material que você vinha ali preparando. Depois, esse outro momento que você teve que ir aí acelerar para que esse produto ficasse pronto, ele te ajudou nesse processo, porque você já tinha um conhecimento, já tinha algo que você lembrava ali, que você vinha escrevendo, ele te ajudou ou atrapalhou? Ajudou, né? Ajudou. A gente aprende com tudo. Porque muita gente mudaria todo o rumo, né? Outra pessoa fala, não, acabou esse daqui, eu vou para um outro. Eu segui na mesma base. Não ficou igual, mas eu segui na mesma base e ajudou. Aquilo lá serviu para falar, olha, você tem que caminhar com prudência. Não procurei colocar a culpa nos maus espíritos, não. A culpa foi minha, imprudência minha. São ações suas, né? Exatamente. E é isso que acontece na vida. Quando nós agimos com imprudência, existe o quê? Uma consequência. Como perdemos o livro, agindo de maneira imprudente, podemos perder também a vida. Faz parte. Olha, essa e a gente tem que estar atento para esse tipo de coisa, a fim de que não percamos a nossa principal pérola, que é a nossa existência física. A gente faz seguro de carro, faz seguro de casa, mas nós não fazemos um seguro psíquico, nós não conseguimos equilibrar as nossas emoções, a gente sempre deixa essas coisas de lado. E a nossa maior pérola é a nossa vida, é a dádiva de viver, de poder estar aqui, de poder progredir. Acredite ou não na vida depois da morte, é fundamental nós termos essa consciência de que a vida é uma pérola que Deus nos deu e a gente não pode perder por imprudência. Eu não quero que você conte o livro, claro, que eu quero que o nosso telespectador venha ler o livro, mas eu quero que você dê algo que chame a atenção desse telespectador que está nos acompanhando agora para que ele seja o seu leitor. Olha, você vai se emocionar com algumas histórias que o livro traz, tenho certeza disso. Traz histórias, por exemplo, de mãe que perderam os filhos assassinados e que ainda assim conseguiram exercitar o perdão, perdoando o assassino de seus filhos. Traz história da mãe que fez uma tatuagem para homenagear o filho que partiu. Traz história de pessoas que superaram dramas familiares, doenças, dificuldades. Você vai, a cada capítulo dessa obra, se identificar, se encontrá-la, tenho certeza. Eu fiquei curioso também, peguei o livro nas mãos, né? Eu ainda não vi Eu peguei o livro nas mãos. Só virtualmente. Dei uma olhadinha na capa, mas não deu tempo de ler. Mas quero ler, quero entender um pouquinho do que você está falando, né? Eu acho que também o nosso telespectador vai buscar essa informação e vai tentar buscar o conteúdo que ali você coloca. Nós vamos para mais um intervalo e nós voltamos. Eu quero falar mais do livro aqui com o Wellington Balbo,
no nosso programa de hoje. Voltamos já. A mudança de ano deveria ter para todos nós sempre essa característica de reflexão. Pinga Fogo. Todas as quartas-feiras, às 9 da manhã e todas as sextas-feiras, às 3:30 da tarde, Despertar, aqui na sua TV Prevê. Já estamos de volta aqui, programa Despertar, para você na sua TV SEAC, com o Wellington Balbo. Estamos falando do seu livro, conhecendo um pouquinho do que pensa o Wellington também no nosso programa de hoje, falando a você que nos acompanha na sua casa. Muito obrigado pela sua companhia. Wellington, nós estávamos falando aqui sobre Pérolas Devolvidas, né? O seu livro, o seu lançamento, é seu mais novo filho, né? Vamos mais novo assim, filho, né? Porque com muito orgulho. Eu acho que cada obra que a gente acaba aí por lançar é um filho, né? Porque você cuida tão bem e espero que esse cuidado também seja avaliado pelos nossos telespectadores, aqueles que serão seus leitores, né? Como que é o momento para um escritor sentar e falar, não, eu vou lançar um livro, eu vou escrever esse livro e o assunto é esse? Você começa a pensar em algum tema, em alguma situação, e ele vai maturando, pelo menos comigo funciona assim. E a ideia ela vai gestando. Muitas vezes é uma gestação de 1, 2, 3, 4, 5 anos, e você vai maturando, você vai observando. Interessante é que quando você começa a pensar num assunto, num tema, seja para escrever um artigo ou um livro, você começa a vivenciar situações que te remetem àquele tema e que te trazem informações, subsídios para que você dê realmente esse start e aí o processo vai embora. Quando a gente foca, né, numa determinada ação ou um determinado assunto, parece que um exemplo, né, muito simples, mas é um exemplo. Quando você pensa numa marca de carro, parece que você nunca viu aquele carro, mas Sim. Quando você pensa, você vai olhar para a rua, você vai ver 10 carros iguais, 20 carros iguais. É o foco que a gente tem para determinadas ações. Você está voltado para aquilo, as suas atenções estão voltadas àquilo, então as coisas começam a aparecer para você. E aí você vai fazendo a compilação do texto, do artigo, do tema, vai fazendo o esqueleto do livro e aí vai colocando em prática. Eu acredito, né, que eu não sou escritor, mas eu conheço vários escritores e convivi com vários, e sei que cada um, quando escreve, ele quer terminar o livro ou não quer terminar o livro? Porque eu acho que não, mas não tem, eu fico colocando assim, porque é muito difícil, né? Você fala, será que eu vou dar esse final, não vou dar esse final? Por isso não é difícil. Ele quer terminar, ele quer terminar o livro, ele quer ver a sua obra pronta. Ele quer poder apresentar o fruto das suas reflexões ao leitor. Isso daí é o que anseia qualquer escritor. Mas o final? Aí eu pôr um ponto final. O ponto final, ele te traz a sensação de missão cumprida. Terminei, legal, bacana. Agora é trabalhar na divulgação. Agora é cuidar, agora é educar esse filho. E a educação, nesse caso, é divulgar o livro para que ele chegue nas mãos dos leitores, para que os leitores possam apreciar aquilo lá. Então, porque assim, eu vi vários autores dizer, eu não queria terminar, eu mudar essa história, eu mudei 3, 4 vezes, eu mudei isso 3, 4 vezes. Não, você não mudo, não. Finalizou aquela ideia e aquilo que você constrói, só dá uma corrigida, ver se é aquilo mesmo, está dentro das coisas que você pensa. Teve um livro, eu escrevi um livro chamado Arena de Conflitos. A primeira versão desse livro foi lançado pela Mitos Editora. Eu escrevi junto com Orson Peter Carrara, um escritor muito conhecido no movimento espírita. E a primeira versão esgotou e a editora não quis tirar uma segunda edição. E aí nós repassamos esse Arena de Conflitos para o SEAC. Aí eu mudei. A essência da história é a mesma, mas eu mudei algumas coisas e aí relançamos com uma outra capa, demos uma outra roupagem ao livro. Aí por quê? Porque na primeira versão eu falei, puxa, poderia ter mudado alguma coisa, mas ainda assim não modifiquei. Fui modificar numa outra versão para uma outra editora. Eu vejo, né? E eu acho que assim,
claro, a gente sabe do fruto disso pronto e como é gratificante as pessoas lerem o teu livro e falar, olha, é isso mesmo, ou não é, né? Eu acho que... Você tem que ter o time. Assim. Você escreve um texto, escreve um capítulo, deixa ele lá temperando. Maturando ali, né? Depois você volta a ler. Você vai mudar uma coisa ou outra, até deixar ele redondo. Entretanto, você não pode fazer isso muitas vezes, por isso que eu disse do time. Porque senão você nunca vai terminar o capítulo. Você sempre vai considerar que tem coisas a mais a inserir ou a excluir. E depende muito da fase que você está vivendo. Então o escritor tem que ter também esse bom senso. Pô, será que isso daqui é legal? Será que está bom, está bacana? É isso que eu vou apresentar? Ele tem que ter esse time. Porque senão você vai prolongar. Você nunca vai terminar o livro. E você vai mudar todo momento. Um dia é o outro dia, você já amanheceu com outras ideias, Sim, com outras exatamente. construções. Então, por isso que você coloca que isso você tem que deixar lá um pouquinho, só para entender o processo. Só para você arredondar. Colocou a ideia, depois você arredonda. Aí, porque senão... Você já lançou quantos livros? 13 livros. 13 livros. Olha, um número expressivo, né? Tive esse prazer nessa existência de ter 13 filhos. E jovem aí, ó. Jovem, já lançou 40 anos. Aí, ó, jovem, muito jovem, já com a obra já expressiva aí, já fazendo... Quais são os temas que você... Diversos temas. Olha, meu primeiro livro fala de biografia, lições da história humana. Então, eu já escrevi biografia, já escrevi romance, já escrevi livro infantil, João e o P, já escrevi livro para prevenção ao suicídio, já escrevi livro sobre educação, junto com Carlos Luz, que chama Nos Braços do Pai, já escrevi um livro chamado, com Maurício Moura, Administração do Centro Espírita, que saiu pela editora Evoque, é uma editora virtual, um livro que traz os princípios da administração para que o dirigente espírita coloque em prática no centro espírita. Não só o dirigente espírita, já recebi e-mails de pastores que começaram a colocar as lições daquele livro na sua igreja. Porque são lições da área administrativa que você pode colocar na sua instituição. Não, eu sempre falei, todos nós temos um encontro só. Eu já escrevi livros, tive esse prazer, essa oportunidade de escrever livros com a mais variada temática. Agora, as câmeras são para você convidar o nosso telespectador para que conheça um pouco mais da sua obra, dessa obra agora Pérolas Devolvidas, e que eu tenho certeza que será mais um sucesso. A você, meu amigo, minha amiga, fica o convite para adquirir o livro Pérolas Devolvidas, presentear aos seus amigos ou a você mesmo, que passa por um delicado momento existencial, pela partida de um afeto, pela situação complicada das provas da existência. Então fica esse convite, fica essa dica e espero que você seja um multiplicador dessa ideia da imortalidade da alma. Imortalidade da alma que a doutrina espírita explica, enuncia e divulga tão bem. Imortalidade da alma que vem ao longo do tempo, consolando tantos corações, esclarecendo tantas mentes e proporcionando a muitas pessoas uma melhor qualidade de vida, pois elas aprendem a viver com a ausência daquele afeto. Quem quiser falar com o Wellington Balbo, como deve fazer? Hoje nós temos tantas informações, né? Sim. Facebook, quais mídias hoje você utiliza para que possa falar com o escritor? Vou lhe passar o meu e-mail, é wellington_balbo@hotmail.com, ou você vai no Facebook, digite lá o Wellington Balbo, que você vai me encontrar de uma maneira muito fácil, muito simples. Mande a sua mensagem, mande o seu recado, nós podemos interagir. E as pessoas que nos acompanharam aqui, obrigado, um bom retorno a Salvador, a Terra Boa. Foi um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, foi um bate-papo muito gostoso e que o programa tenha cada vez mais sucesso. E eu espero que você volte em breve com outra obra, com outro filho. Espero também. E claro, obrigado você também que nos acompanha aqui pela sua TV SA, que nós voltamos no nosso próximo programa Despertar. Até lá.